O meu nome é Ayan e, durante 7 anos, a minha mulher Zara e eu vivemos o que a maioria das pessoas chamaria de uma vida comum, mas pacífica. Ela trabalhava como coordenadora de projetos numa empresa conhecida e eu geria um pequeno estúdio de fotografia a partir de casa. Os nossos dias misturavam-se como cores quentes numa tela, calmos, previsíveis e cheios de pequenos hábitos que pareciam amor. Todas as manhãs, ela beijava a minha testa antes de sair. Todas as tardes, ela enviava-me uma mensagem de voz a dizer: "E não esperes por mim. Estou quase a chegar a casa." E todos os anos, no nosso aniversário, íamos ao mesmo restaurante no terraço onde fizemos a nossa primeira promessa de ficarmos juntos para sempre. Mas eis a questão sobre a rotina. Ela pode cegar-te. Faz-te acreditar que estabilidade significa lealdade. Que o silêncio significa segurança. Que um sorriso familiar significa que o coração por trás dele ainda é teu. Eu ainda não sabia, mas uma noite de aniversário estava prestes a arruinar todas as crenças que eu tinha sobre o amor, a confiança e a minha esposa. Antes de tudo se desmoronar, a nossa vida parecia quase gentil. Zara e eu tínhamos um ritmo, um fluxo fácil e natural que nunca exigia esforço. Eu fazia-lhe chá todas as manhãs, acrescentando um bocadinho mais de açúcar porque ela gostava assim. Doce o suficiente para parecer um abraço. Ela encostava-se ao balcão, meio a dormir, sorrindo para mim como se eu fosse a primeira coisa boa do dia dela. Aos fins de semana, fazíamos longas viagens de carro sem destino. Ela punha a mão para fora da janela, deixando o vento agarrar-lhe os dedos, enquanto eu punha a mesma playlist antiga que ela fingia odiar. Uma vez, durante um temporal de chuva repentino, ficamos presos debaixo de um pequeno abrigo de autocarro, a rir, encharcados, a partilhar um pacote de batatas fritas como dois adolescentes tolos apaixonados. Essas memórias ainda parecem quentes. Mas, como uma fotografia deixada ao sol, percebo agora que as cores já estavam a desvanecer-se. Só não reparei nas fissuras que se formavam por trás dos sorrisos dela. Os primeiros sinais não foram altos nem óbvios. Introduziram-se silenciosamente, quase educadamente, como se não quisessem perturbar a paz que construímos. Zara começou a deixar o telemóvel virado para baixo na mesa. Nada de invulgar, mas ela costumava deixá-lo em qualquer lado desbloqueado, despreocupada. Agora, até as notificações a faziam ficar tensa. Ela sorria para mim, mas parecia ensaiado, como se estivesse a recordar como o amor deveria parecer. De repente, tinha reuniões de trabalho urgentes que se prolongavam até altas horas da noite. O tipo de reuniões que a deixavam demasiado cansada para falar, demasiado esgotada para segurar na minha mão no sofá. Os seus abraços também mudaram. Tornaram-se breves, distraídos, como se a mente dela estivesse completamente noutro lugar. E online, reparei em novos padrões. Ela publicava menos, respondia mais devagar, evitava fotos de casal, mas de alguma forma parecia sempre bem arranjada depois do trabalho. Nada dramático, nada explosivo, apenas pequenas mudanças como o ar numa sala a ficar lentamente frio, sem te aperceberes porque aconteceu numa quarta-feira. Uma daquelas noites em que a casa parece demasiado silenciosa para estar quieta. Zara tinha adormecido cedo. Ou, pelo menos, foi o que ela me disse. Eu fiquei na sala a editar fotografias, deixando o suave zumbido do meu portátil fazer-me companhia. Por volta das 0h47, o telemóvel dela acendeu-se no sofá, ao lado da mala. Uma única notificação, apenas uma, mas o nome no ecrã deixou-me gelado. Senhor Soud, o patrão. Não toquei no telemóvel. Não me mexi. Só fiquei a ver enquanto outra mensagem aparecia. Depois mais uma. Cheguei à casa. Já tenho saudades tuas. O meu coração não se partiu de forma ruidosa. Sem gritos, sem tempestade, apenas um colapso silencioso dentro de mim, como um edifício cansado, finalmente a ceder às suas próprias fissuras. Olhei para o nosso quarto, onde ela dormia pacificamente, sem saber que um momento à meia-noite tinha mudado tudo o que eu acreditava sobre nós. Na manhã seguinte, a luz do sol encheu a cozinha como se nada tivesse acontecido. Zara estava ao pé do fogão a fazer o pequeno almoço, a cantarolar baixinho, quase demasiado baixinho. Eu observei-a em silêncio, deixando o silêncio prolongar-se antes de finalmente falar. O teu patrão mandou-te mensagem ontem à noite. Ela congelou por meio segundo. Uma pequena pausa aguda. Depois virou-se, o rosto composto numa expressão calma, cuidadosamente ensaiada. A voz dela soou leve, quase decorada. Ele só estava a ver se eu tinha chegado a casa em segurança. O trabalho tem sido estressante. Tenho me apoiado nele um pouco.
Devia ter te dito. Não fiz perguntas. Não levantei a voz. Apenas observei. Ela continuou a falar depressa, defensiva, desordenada. Não é o que estás a pensar. Tenho andado sobrecarregada. Tu tens estado distante. Eu precisava de clareza, de honestidade, de alguém com quem falar. Cada desculpa parecia uma lâmina envolta em algodão. Eu simplesmente acenei com a cabeça. A minha calma cortando mais fundo do que qualquer raiva conseguiria. Por dentro, eu já sabia que este não era o fim. Era o início da verdade a desenrolar-se. Depois das meias verdades e desculpas polidas da Zara, algo dentro de mim mudou, não violentamente, mas com uma certeza fria e constante. Não discuti. Não a questionei mais. Simplesmente observei-a a mover-se pela cozinha, percebendo que a mulher que eu amava já estava meio desaparecida. Naquele dia, comecei o meu plano silencioso. Verifiquei as nossas declarações bancárias conjuntas, pequenas transações durante as noites, faturas de restaurantes para 2 pessoas, recibos de viagens de locais que ela nunca mencionou. Tirei capturas de ecrã de tudo silenciosamente, guardando-as numa pasta privada. Também contactei um amigo advogado, não para avançar com nada ainda, mas para perceber as minhas opções. Anotei datas, comportamentos invulgares, as reuniões repentinas dela, as mensagens da meia-noite. Cada detalhe tornou-se parte de um puzzle que eu já não estava a ignorar. E, mais importante, desliguei-me emocionalmente, não por raiva, mas por sobrevivência. A minha tempestade não foi ruidosa. Era fria, calculista e paciente. Porque, por vezes, a pessoa mais silenciosa na sala é aquela que mais se está a preparar. A verdade devastadora. Não gritei. Não acusei. Não persegui a verdade. Ela continuou a esconder-se. Em vez disso, escolhi uma vingança silenciosa e elegante, uma que falasse mais alto do que qualquer confronto. Durante a semana seguinte, preparei o que chamei de meu livro de registros emocional. Não uma fatura, mas um registro de cada momento em que ela retirou amor e depositou mentiras. Cada entrada era acompanhada por provas, em recibos, capturas de ecrã, horas, sem raiva, apenas factos. Depois, no nosso aniversário, na mesma noite em que, 1 ano antes, ela acidentalmente beijou o patrão, pedi-lhe que me encontrasse no nosso restaurante no terraço. Coloquei o livro de registros na mesa entre nós. Sem discursos, sem drama, apenas um único envelope em cima. A transferência da locação assinada apenas em meu nome, a conta poupança legalmente separada e os papéis do divórcio datados com o dia em que as mensagens dela provaram que deixou de me escolher. Ela ficou a olhar para tudo, sem palavras. A minha vingança não foi ruidosa. Foi clareza servida. No próprio lugar onde um dia prometemos para sempre. No momento em que deslizei os papéis do divórcio pela mesa, a confiança da Zara rachou como vidro fino. Ela não gritou nem discutiu. Apenas ficou a olhar, a piscar os olhos rapidamente, como se a mente dela não conseguisse compreender quão silenciosamente tudo estava a terminar. Os dias seguintes foram de caos. Mas não para mim. Ela ligou sem parar. 12 chamadas perdidas antes do meio-dia. Mensagens de voz cheias de respirações trêmulas. Desculpas emaranhadas com justificações. Cometi um erro. Por favor, fala comigo. Ela apareceu no meu estúdio uma vez. Rímel manchado, mãos a tremer. Não quero ele. Nunca o quis. Eu estava confusa. Ayan, por favor, não me abandones. Eu afastei-me, deixando-a chorar sozinha na entrada. Nas redes sociais, ela publicou citações vagas sobre perder tudo o que não apreciou e implorando ao universo por mais uma oportunidade. O seu momento final chegou quando enviou uma longa mensagem a admitir tudo, não para fechar o assunto, mas por pânico total. A ironia? A verdade não me partiu, mas perder o acesso ao meu silêncio partiu-a completamente. Encontramo-nos pela última vez num escritório de advogados silencioso. Luzes amarelas suaves, mesa de madeira polida e um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer discussão que alguma vez tivemos. Zara entrou devagar, olhos inchados, a segurar um lenço como se fosse a última coisa que a mantinha inteira. Ayan, por favor, nós podemos consertar isto. Podemos recomeçar. A voz dela falhou, a tremer com desespero. Eu não levantei a minha. Simplesmente deslizei um único documento pela mesa. A impressão das mensagens da meia-noite, com data e hora da noite em que soube a verdade.
E isto não é sobre raiva, disse calmamente. É sobre honestidade, e tu deixaste de escolher isso muito antes de eu deixar de te escolher a ti. Ela desmoronou-se, a respiração ofegante, as lágrimas a caírem, as mãos a tremerem quando percebeu que a finalidade não vinha dos papéis. Vinha de mim. O advogado dela sussurrou alguma coisa, mas ela não ouviu. Apenas ficou a olhar para a prova, o momento em que as suas escolhas se tornaram irreversíveis. E esse foi o fim. Levantei-me, acenei com a cabeça educadamente e saí da vida dela como um homem a fechar um livro já lido. Ponto. Quando cheguei à porta do escritório do advogado, Ara sussurrou: Nhayan, diz-me uma coisa. Depois de tudo, por que é que não lutaste por nós? Parei, com a mão na porta, sem me virar, e disse baixinho: Tu não me perdeste. Libertaste-me. O silêncio encheu a sala, denso e de partir o coração. E no momento em que parei de implorar por respostas, acrescentei: foi o momento em que percebi que o amor não devia precisar de provas para parecer real? Um soluço partiu-se atrás de mim, mas não olhei para trás. Alguns finais não têm eco. Simplesmente fecham-se com a verdade a ocupar o lugar onde costumava estar o amor. Quando dei um passo em direção à saída, Lara sussurrou: Nhayan, por que é que não lutaste por nós? Parei, mas não me virei. Porque tu não me perdeste, disse suavemente. Deixaste-me ir. A sala ficou em silêncio. Continuaste a escolher mentiras, continuei. Por isso, eu escolhi a paz. E a paz não implora por explicações. A respiração dela partiu-se num soluço. Daquele tipo que surge quando a realidade finalmente aterra. Abri a porta, acrescentando uma última frase, aquela que sabia que ficaria com ela para sempre. Não estou a afastar-me do amor. Estou a afastar-me da pessoa que deixou de lhe dar vida. Depois, Ara ficou em silêncio de uma forma que eu tinha esquecido ser possível. Mudei-me para um pequeno apartamento com vista para a cidade. Nada de especial, apenas pacífico. As manhãs tornaram-se novamente o meu ritual favorito. Fazer chá, abrir a janela, deixar o ar fresco lembrar-me de que sobrevivia a algo pesado. Reconstruía a minha rotina lentamente. O trabalho pareceu mais leve. A minha casa sentiu-se como minha, e o silêncio finalmente pareceu seguro, não solitário. Uma tarde, enquanto o sol se punha alaranjado atrás dos edifícios, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um velho amigo, apenas a ver como eu estava, pela primeira vez depois de muito tempo. Sorri, não porque tinha encontrado alguém novo, mas porque finalmente me tinha reencontrado a mim mesmo.